paz do Senhor esteja com todos vocês. Sou o diácono Luciano Carrilho, também sou professor da Escola Bíblica Dominical. Estamos extremamente gratos a Deus por ter nos dado a oportunidade de trazer mais um subsídio das lições da CPAD. Estamos estudando o quarto trimestre de 2023 com o tema Até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. Hoje temos a honra de apresentar a terceira lição do quarto trimestre de 2023 com o seguinte tema: Missões transculturais no Antigo Testamento. Desde já gostaria de pedir que você deixe seu like, compartilhe esta apresentação com seus amigos e se inscreva também no nosso canal EBD Inteligência Artificial. Também estamos disponibilizando logo abaixo o link do slide em PDF para que você possa baixar e usar gratuitamente na sua igreja. Agradecemos sua participação e interesse em nosso trabalho. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Texto áureo. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías 49, verso 6. Verdade prática. O amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Leitura bíblica em classe. 1 Reis 17, versículos 8, 9 e 17 ao 22. Em seguida, Jonas, capítulo 1, versículos 1 e 2. 1 Reis 17, verso 8. Então, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: 9. Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. 17. E depois destas coisas, sucedeu que adoeceu o filho desta mulher, da dona da casa. E a sua doença se agravou muito, até que nele nenhum fôlego ficou. 18. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares meu filho? 19. E ele lhe disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou do seu regaço, e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo habitava, e o deitou em sua cama. 20. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem eu moro, afligiste, matando-lhe seu filho. 21. Então se mediu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que torne a alma deste menino a entrar nele. 22. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Agora faremos a leitura no livro do profeta Jonas. Jonas 1, verso 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: 2. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Introdução. Nesta lição, temos o propósito de estudar a perspectiva da missão no Antigo Testamento. Para isso, temos como elementos importantes a nação de Israel e o amor de Deus manifestado à mulher estrangeira, a viúva de Sarepta, que Elias encontrou, e o chamado de Deus a Jonas para ir a Nínive. Assim, podemos ver evidências no Antigo Testamento que se tornarão muito claras no Novo a respeito da obra missionária. Objetivos da lição. 1. Identificar Israel como um povo escolhido para um propósito missionário. 2. Demonstrar o amor de Deus para com outras nações. 3. Relacionar as alianças de Deus com a humanidade no Antigo Testamento. Queridos irmãos em Cristo, adentraremos agora nos tópicos e subtópicos da nossa lição. Primeiro tópico: Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Primeiro subtópico: o plano de Deus. Neste tópico, meus irmãos, vamos estudar a essência do propósito divino para Israel, que é relevante mesmo nos dias atuais. A Bíblia Sagrada nos ensina que Deus, ele escolheu Israel como um povo especial com um propósito missionário. Ou seja, meus irmãos, para ser um canal de bênção para todas as nações da terra. No livro de Gênesis, no capítulo 12, o versículo 3, Deus diz a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Isso estabelece, meus irmãos, o princípio de que Israel não foi escolhido apenas para seu próprio benefício, mas para abençoar o mundo todo. Essa promessa de Deus encontra eco nas palavras de Jesus em Mateus 24 e o versículo 14, quando ele fala sobre o Evangelho sendo pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações antes da sua volta. O grande mandamento missionário de Jesus Cristo é registrado em Mateus 28, do capítulo 18 ao verso 20, onde ele comissiona seus discípulos a fazerem discípulos de todas as nações. Isso ecoa, meus irmãos, o propósito missionário de Israel, agora estendido a nós como igreja, como povo escolhido de Deus. Além disso, os textos de Isaías, capítulo 42, e o versículo 5 ao versículo 7, e também Isaías 43, versículo 10 ao verso 13, mostram como Deus ele chama Israel para ser uma luz para as nações, para abrir os olhos dos cegos e libertar cativos espirituais. Isso não apenas, meus irmãos, se aplica à nação de Israel no contexto histórico, mas também a missão da igreja de levar a mensagem do Evangelho ao mundo, como cumprimento da promessa feita lá atrás a Abraão. Nos dias atuais, somos chamados a reconhecer que, assim como Israel ele tinha um propósito missionário divino de Deus, a igreja também tem a mesma responsabilidade. Devemos ser portadores, meus irmãos, da mensagem do Evangelho, compartilhando o amor de Deus e a salvação que há em Cristo com todas as pessoas, independente de sua origem ou da sua cultura. O plano de Deus de Israel como um povo missionário, ele continua em aberto em nossos dias até a volta de Jesus. O plano de Deus, meus irmãos, ele acontece na medida em que é cumprido a grande comissão e proclamamos a boa notícia para todas as pessoas. Portanto, queridos irmãos, ao refletirmos sobre Israel, um povo escolhido para um propósito missionário, devemos lembrar que esse propósito, meus irmãos, transcendeu as fronteiras lá do Antigo Testamento e continua relevante para a missão da igreja no mundo contemporâneo. A falha de Israel. Neste subtópico, podemos observar o importante ensinamento que se aplica tanto aos dias antigos lá de Israel quanto aos nossos dias atuais. Ele ressalta a falha de Israel ao se contaminar com religiões pagãs dos povos vizinhos e ao perder o foco em sua vocação de ser testemunha para Deus. No entanto, meus queridos irmãos, mesmo em meio às falhas lá de Israel, Israel não deixou de ser uma bênção para outras nações. Isso nos lembra da promessa feita a Abraão lá em Gênesis, no capítulo 12, versículo 3, na qual disse Deus: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é uma promessa de Deus. Esta promessa revela o propósito missionário de Israel desde o início, de ser uma bênção para todas as nações da terra. No contexto atual, meus irmãos, essa promessa não se limita somente a Israel, como já foi dito aqui, mas se estende à igreja como o povo escolhido de Deus. A passagem lá de Mateus 24 e o verso 14 fala sobre a pregação do Evangelho em todo o mundo antes de Jesus voltar. E isso destaca a missão global da igreja, chamada a proclamar as boas novas de salvação a todas as nações da terra, seguindo o exemplo de Israel. Lá em Mateus 28, do verso 18 a 20, conhecido como a Grande Comissão, é fundamental em nossa compreensão de responsabilidade da igreja nos dias de hoje. Jesus comissiona seus discípulos a fazer o quê? Discípulos de todas as nações.
ensinando a obedecer a tudo que ele ordenou. Isso, meus irmãos, reforça a importância da evangelização e do ensino contínuo das Escrituras Sagradas. Já os textos de Isaías 42 e o versículo 5 ao 7 e também Isaías 43, verso 10 a 13, destacam a missão de Israel em ser luz para as nações, de abrir os olhos dos cegos e libertar cativos espirituais. Isso não apenas se aplica a Israel, no contexto histórico, mas também, meus irmãos, se aplica à igreja, que continua a levar as boas novas de salvação para um mundo que está em trevas espirituais. Por isso, queridos irmãos, hoje a gente enfrenta desafios muito semelhantes ao que aconteceu lá com Israel, com a intenção de nos contaminar com os valores e práticas do mundo ao nosso redor. No entanto, meus queridos irmãos, devemos lembrar que, assim como Israel não deixou de ser uma bênção para outras nações, a igreja também é chamada a cumprir o seu papel como testemunha de Deus, compartilhando o evangelho, fazendo discípulos e proclamando as boas novas de salvação. Portanto, meus irmãos, devemos nos manter fiéis à nossa vocação missionária, mantendo o nosso compromisso com a palavra de Deus, buscando as bênçãos para o mundo ao nosso redor, assim como Israel foi chamado a ser uma bênção. 1.3. A contribuição significativa de Israel para o mundo. Neste terceiro subtópico do ponto 1, podemos observar, meus irmãos, a contribuição de Israel para o mundo, apesar das suas falhas, apesar dos seus desafios ao longo da história. Essa contribuição ela é notável em vários aspectos. Primeiro, preservação das Escrituras. Os judeus, meus irmãos, desempenharam um papel fundamental na preservação das Escrituras Sagradas, especialmente do Antigo Testamento. E isso é vital para a nossa compreensão das promessas e propósitos de Deus ao longo da história. A preservação da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, é evidente na transmissão cuidadosa dos textos ao longo dos séculos. Segundo, tradução para o grego. A tradução das Escrituras hebraicas para o grego, conhecida como a Septuaginta, é um exemplo notável da influência judaica. Isso tornou as Escrituras Sagradas acessíveis a uma ampla audiência na época, incluindo nós gentios, e preparou, meus irmãos, o terreno para a propagação do cristianismo no mundo greco-romano. Terceiro, expectativa missionária. A ideia de que as nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam a ela sempre foi parte da visão judaica. E isso se alinha, meus irmãos, com as promessas de Deus feitas a Abraão, lá em Gênesis 12, verso 3, onde ele prometeu que em Abraão todas as famílias da terra seriam o quê? Abençoadas. Essa expectativa missionária é crucial para entendermos a missão da igreja conforme retratado lá em Mateus 28, e o verso 18 ao verso 20. E quarto, Jesus Cristo como Salvador do mundo. O texto destaca que Jesus Cristo, a palavra encarnada, veio de Israel como o Salvador do mundo. João 4,42. Isso ressalta, meus irmãos, a importância central de Jesus na redenção da humanidade e como cumprimento das promessas messiânicas do Antigo Testamento. Por isso, queridos irmãos, hoje podemos aplicar esse ensinamento reconhecendo que Israel, apesar de suas imperfeições, desempenhou um papel fundamental na história da fé e na disseminação da mensagem de Deus. Devemos valorizar a herança judaica cristã e entender, meus irmãos, nossa responsabilidade como cristãos em compartilhar a mensagem de Cristo com todo o mundo. Assim como os judeus mantiveram a expectativa de que as nações ouviriam a palavra de Deus,
também nós temos que ter essa mesma expectativa. Além disso, à medida que consideramos a contribuição lá de Israel, somos lembrados da necessidade de superar nossas próprias falhas e nossas próprias imperfeições, porque ninguém é perfeito, pois Deus pode usar pessoas e nações imperfeitas para cumprir os seus desígnios e os seus propósitos. Isso nos encoraja a sermos o quê? Fiéis ao chamado de Deus em nossas vidas, sabendo que Ele pode realizar grandes coisas através de nós, mesmo em meio às nossas fraquezas. Segundo subtópico, o amor de Deus para com outras nações. 2.1. Os olhos de Deus sobre todos os povos. Neste segundo ponto da lição, vamos explorar o tema do amor de Deus pelas outras nações da terra. Um conceito fundamental na teologia bíblica. A abordagem, meus queridos irmãos, menciona vários exemplos do Antigo Testamento que evidenciam o interesse e a preocupação de Deus por todas as nações da terra. Primeiro, Isaías 40, verso 55. Esses capítulos de Isaías são notáveis por apresentar a promessa de redenção não apenas para a nação de Israel, mas também para todas as nações. Lá em Isaías 49 e o versículo 6, por exemplo, Deus declara: pouco é para você ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Isso destaca, meus irmãos, a visão inclusiva de Deus, que deseja a salvação não apenas para o seu povo escolhido, Israel, mas toda a humanidade. Segundo, Elias e Serepta. O episódio do profeta Elias, indo lá para Serepta, para aquela região, 1 Reis 17, mostra como Deus cuidou de uma viúva estrangeira, fornecendo alimento mesmo fora da nação de Israel. E isso mostra e também ilustra o amor e a preocupação de Deus pelas pessoas de outras nações. Terceiro, o livro de Jonas. O livro de Jonas é um exemplo marcante do amor de Deus pelas nações. Deus envia Jonas para pregar para o povo de Nínive, uma cidade estrangeira e pagã. A história revela que Deus deseja que todas as nações se arrependam e encontrem a sua graça e a sua salvação e o seu perdão. Quarto, profecias de restauração. O texto menciona profecias de restauração que inclui a redenção das nações. Isaías 45, 6, Isaías 22, Isaías 52, o verso 10. Essas profecias, queridos, apontam para um futuro no qual as nações se voltarão para Deus e farão parte do seu reino. Como aplicação para os nossos dias, devemos reconhecer o amor e a preocupação de Deus por todas as pessoas. Deus, ele não faz acepção de ninguém, independente, meus irmãos, de sua nacionalidade, independente da sua origem étnica, não importa. Como cristãos, como crentes, somos chamados a compartilhar a mensagem de Deus, o Evangelho, a todas as pessoas, para que essas pessoas se reconciliem com Deus, todas as nações, independente de onde seja. E isso estamos cumprindo a grande comissão que Jesus estabeleceu lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 18 ao versículo 20. Além disso, meus irmãos, devemos cultivar uma mentalidade missionária que reflete o coração de Deus, buscando ativamente alcançar pessoas de todas as partes deste mundo com amor e a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Isso envolve o quê? Superar barreiras culturais e linguísticas para que todos possam ouvir o Evangelho, para que todos possam experimentar essa graça salvadora que nós já experimentamos. Portanto, a preocupação de Deus
para com as nações da terra evidencia no Antigo Testamento. Continua sendo parte central do Novo Testamento, ou seja, continua sendo missão da igreja nos dias atuais. A viúva de Serepta e o profeta Elias. No relato da viúva de Serepta e do profeta Elias, encontramos um poderoso exemplo da providência e do cuidado de Deus, que vai além das fronteiras de Israel e abrange todas as nações da terra. Este episódio, meus irmãos, ele ilustra várias lições importantes para nós. Primeiro, a fidelidade de Deus na adversidade. Elias profetizou uma grande seca sobre a terra, um julgamento divino devido à apostasia, devido à apostasia do povo de Israel. No entanto, meus irmãos, Deus não deixou sua serva, aquela viúva lá da região de Sarepta, desamparada. Ele a guiou a cuidar de Elias, mesmo quando suas próprias reservas estavam esgotando-se. Isso nos lembra que Deus continua, meus irmãos, a prover para seus filhos em tempos difíceis de escassez, mesmo quando as circunstâncias elas parecem desafiadoras. Segundo, a obediência desta viúva. A viúva, meus irmãos, ela demonstrou grande fé ao obedecer a palavra do profeta Elias, compartilhando sua refeição com ele. Sua obediência resultou na multiplicação miraculosa da comida, mostrando que Deus honra a fé e a obediência de seus filhos, independente de sua origem ou a sua posição social. Terceiro, a soberania de Deus sobre a vida e a morte. Quando o filho da viúva adoeceu e morreu, Elias intercedeu junto a Deus e o menino foi ressuscitado. Isso destaca, queridos irmãos, a autoridade divina sobre a vida e também sobre a morte, bem como o poder de Deus para trazer vida da morte. E quarto, a revelação de Deus a uma estrangeira. A reação da viúva após Elias ter ressuscitado seu filho é bem significativa. Ela reconheceu Elias como um homem de Deus e reconheceu a veracidade da palavra do Senhor em sua boca. Isso mostra, meus irmãos, que Deus não estava limitado a se revelar apenas para o seu povo escolhido, Israel, mas estava disposto também a ser conhecido por estrangeiros, ou seja, por gentios. Isso está alinhado com a preocupação de Deus por todas as nações da terra, como mencionado já nos textos anteriores. Podemos fazer uma aplicação aqui nesse texto, nesse relato. Ele nos desafia, meus irmãos, a confiar na fidelidade de Deus em meio às dificuldades, a obedecer a sua palavra, a reconhecer sua soberania sobre todas as áreas de nossas vidas e compartilhar a mensagem do Evangelho com pessoas de todas as nações. O amor e o cuidado de Deus não conhecem fronteiras e devemos seguir seu exemplo, estendendo a sua graça e sua misericórdia a todas as pessoas, independente de sua origem ou situação em que ela esteja ou se encontra. 2.3. A missão de Jonas em Nínive. No livro do profeta Jonas, meus irmãos, encontramos uma narrativa marcante que ilustra a compaixão e o propósito de Deus, não apenas para o povo de Israel, mas para todas as nações. A história de Jonas ela é repleta de ensinamentos significativos. Primeiro, a chamada divina para a missão. O profeta Jonas recebe uma ordem direta de Deus para ir a Nínive, a capital da Assíria, e proclamar o juízo iminente. Isso reflete a soberania de Deus ao designar um profeta de Israel para advertir uma nação estrangeira sobre seus pecados. Essa chamada de Jonas, queridos irmãos, destaca a universalidade do plano de Deus para a salvação de todas as nações da terra, independente qual seja a nação. Segundo, a natureza pecaminosa da humanidade. Tanto a mensagem do profeta Jonas quanto a reação dos ninivitas
enfatizam a necessidade de arrependimento e de perdão. A cidade de Nínive era conhecida por sua perversidade. Mas quando ouviu a mensagem do profeta, o rei e o povo se humilharam, chegaram até a jejuar e orar. Isso demonstra que Deus deseja que todas as pessoas reconheçam seus pecados e que essas pessoas busquem sua misericórdia, independente do seu passado. E terceiro, a compaixão de Deus. Jonas inicialmente resistiu à missão e ele ficou até indignado quando Deus poupou Nínive após o arrependimento daquele povo. A resposta de Deus ao profeta, como registrado em Jonas 4, verso 11, destaca sua compaixão para com toda a humanidade. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos se arrependam e que todos encontrem a salvação em Cristo. Quarto, a lição da obediência. A história de Jonas nos ensina a importância da obediência à vontade de Deus, mesmo quando ela nos leva, meus irmãos, a lugares que a gente não acha confortável, ou proclamar mensagens difíceis. Devemos estar dispostos a ser instrumento nas mãos de Deus para proclamar sua graça e verdade a todas as pessoas, sem exceção. Por isso, meus queridos irmãos, devemos reconhecer que Deus, Ele ama todas as pessoas e deseja que todas as nações se voltem para Ele, ou seja, que todas as pessoas se arrependam. Esse é o desejo. Como crentes, somos chamados a seguir o exemplo do profeta Jonas, obedecendo ao chamado de Deus e também sermos mensageiros da sua graça, da sua misericórdia a todas as pessoas que nos rodeiam, independente, meus irmãos, de sua nacionalidade, independente da sua cultura, do histórico de vida daquela pessoa. Devemos proclamar o Evangelho. O Evangelho é a esperança dessas pessoas que estão no mundo de trevas, um mundo onde essas pessoas estão perdidas, sem Cristo, e que se o Evangelho não chegar na vida dessas pessoas, o destino delas é a morte eterna, a morte espiritual eterna. E assim como Nínive se arrependeu e foi poupado, as pessoas em todas as nações, elas também têm a mesma oportunidade que esses ninivitas naquela época tiveram de salvação em Cristo Jesus. Terceiro tópico, a aliança entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. 3.1, aliança de Deus. No Antigo Testamento encontramos várias alianças entre Deus e a humanidade. E o importante, meus irmãos, destacar é que cada uma tem o seu propósito e cada uma tem as suas condições específicas. Essas alianças são expressões do amor de Deus pela humanidade. E o seu desejo, meus irmãos, de restaurar o relacionamento de todas as pessoas com Ele. Vamos aqui explorar algumas dessas alianças. Primeiro, a aliança com Adão e Eva. Gênesis 1, 26 ao 28 e Gênesis 2, 16 a 17. A primeira aliança estabelecida com Adão e Eva, no Jardim do Éden, Deus deu a eles o domínio sobre a criação e a responsabilidade de cuidar de toda aquela terra ali, de todos aqueles animais. A condição era que eles não comessem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Infelizmente, eles quebraram essa aliança por desobediência. Segundo, ele fez uma aliança com Noé, lá em Gênesis capítulo 9, verso 8 ao 17. Após o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé e toda a humanidade, prometendo nunca mais destruir a terra da forma como ele destruiu. Ele estabeleceu o arco-íris como um sinal dessa aliança, que é incondicional, significando que não depende das nações, que não depende das ações humanas para ser mantido. Terceira, aliança com Abraão. Gênesis 12, verso 1 a 3, Gênesis 15, de 1 a 21, Gênesis 17, de 1 ao 22. Deus fez uma aliança com Abraão para torná-lo uma grande nação e abençoar todas as nações da terra por meio dele. Essa aliança é uma mistura de condições e promessas e é a base da descendência de Israel. Quarto, a aliança com Moisés, Êxodo 19, 24.
A aliança no Sinai foi estabelecida entre Deus e Israel por meio de Moisés. Ela inclui os 10 mandamentos e muitos outros preceitos. Essa aliança era condicional, independente da obediência de Israel às leis de Deus. E quinto, a aliança davídica, segundo Samuel capítulo 7. Deus fez uma aliança com o rei Davi, prometendo que sua linhagem real ela iria continuar para sempre. Essa aliança foi fundamental na expectativa do Messias, vindo da linhagem de Davi. Essas alianças, meus irmãos, que acabamos de citar, em sua maioria, apontam para a aliança definitiva que Deus faria por meio de Cristo, a aliança da graça. Em Cristo, as condições da lei foram todas cumpridas e todas podem encontrar perdão e reconciliação com Deus. Por isso, meus queridos irmãos, em nossos dias, essas alianças elas revelam o caráter de Deus como um Deus de fidelidade e um Deus que cumpre suas promessas. Ele mantém essas promessas e ele busca restaurar a comunhão com a humanidade. A aliança da graça em Jesus é o fundamento da nossa fé cristã. E devemos viver em obediência e devemos viver em gratidão a Deus, sabendo que Ele é o Deus que mantém suas alianças e que em Cristo encontramos a redenção e a vida eterna. 3.2. Aliança incondicional e condicional. A distinção, meus irmãos, entre alianças incondicional e condicional é um conceito importante na teologia bíblica cristã e ajuda a entender como Deus se relaciona com a humanidade ao longo da história. Vamos aqui explorar brevemente essas duas categorias. Primeiro, a aliança incondicional. Essas categorias de alianças destacam pela iniciativa de Deus em estabelecê-la e por ser baseada em sua graça e promessas incondicional. Um exemplo clássico é a aliança que Deus fez lá com Abraão em Gênesis 12, versículo 1 a 4. Nessa aliança, Deus prometeu abençoar Abraão e tornar sua descendência uma grande nação. E essa promessa foi feita sem a imposição de condições específicas a Abraão. Deus comprometeu-se a cumprir essa aliança por sua própria vontade e sua própria fidelidade. Agora, segundo, aliança condicional. Essa categoria de aliança envolve estipulação de condições, ou seja, condições específicas que o ser humano deve cumprir para receber as bênçãos prometidas por Deus. O exemplo é a aliança que Deus fez com Israel lá no Monte Sinai, conforme registrado em Êxodo 19, 24. Nessa aliança, Deus ele deu os 10 mandamentos e outras leis a Israel. E as bênçãos estavam o quê? Condicionadas à obediência do povo. Se eles obedecessem, seriam abençoados. Mas se desobedecessem, enfrentariam o quê? Punições específicas, conforme Deuteronômio 28. A aplicação dessas alianças para nossos dias é bastante relevante em algumas maneiras. Vamos ver aqui. A aliança incondicional nos lembra da graça de Deus e de sua fidelidade em cumprir suas promessas, certo? Independente de nossa capacidade de mantê-las. Ela aponta para a aliança da graça em Cristo, onde a salvação é um dom não merecido. A aliança condicional, ela nos desafia a viver em obediência à vontade de Deus, sabendo que Ele recompensa a obediência e disciplina a desobediência. Isso enfatiza, queridos, a importância de vivermos de acordo com os princípios bíblicos e buscar o quê? A santidade em nossas vidas. A aliança com o rei Davi, mencionada, destaca o cumprimento das promessas de Deus em Jesus Cristo, o descendente de Davi. Isso ressalta a importância do Messias como Salvador e Senhor das nossas vidas. Em resumo, meus irmãos,
Compreender essas duas categorias de aliança nos ajuda a apreciar a natureza da relação de Deus com os seres humanos. Sua graça abundante e o seu desejo de que vivamos em obediência, que vivamos em fidelidade a Ele, isso também ressalta a centralidade de Cristo na história da redenção, como o cumprimento de muitas dessas alianças. Conclusão. Vimos que o plano de Deus abrange toda a humanidade. Seu alvo é revelar a sua glória a todos os povos. Por diversas vezes, Israel foi advertido pelos profetas para não guardar a mensagem de salvação somente para si, mas proclamá-la, entre as nações a sua glória, entre todos os povos, as suas maravilhas. Salmos 96, verso 3. Essa é uma raiz muito importante do Antigo Testamento para entender as missões no Novo, tema da próxima lição. Chegamos ao final de mais uma lição. Se foi bênção para você, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal. EBD Inteligência Artificial, a serviço do Reino de Deus. Na próxima semana estudaremos a lição 4, tema: Missões transculturais no Novo Testamento. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.